E vamos lá, mais um vídeo aqui para o Carros em Foco, aqui na plataforma roxa, mas que em breve eu vou passar para o YouTube, né? E hoje a gente vai fazer um comentário que geralmente é muito longo, né? Sobre o artigo que é o nome do vídeo, Funcionamento e Detalhes dos Amortecedores de Suspensão. Certo? Tem muita coisa para falar sobre amortecedor. Eu particularmente gosto muito de falar sobre suspensão. E esse é um dos artigos mais acessados do site e acho que merece um vídeo, né? Então vamos lá, ritual padrão, né? Qual é o ritual padrão na hora de pesquisar algo no Carros em Foco? É vir aqui, se você não encontrou aqui na página principal, selecionar a categoria. Aqui tem todas as categorias dos tópicos do site que eu procuro deixar como tópicos de sistemas do automóvel, né? A gente vem em suspensão e procura sobre amortecedores, né? Vamos procurar, tá aqui. Funcionamento e detalhes dos amortecedores de suspensão. Um artigo longo, um artigo demorado para ler, né? Então esse vídeo também não vai ser pequeno, mas no YouTube eu vou deixar ele picotado em partes, né? E eu vou tentar ser breve. Então vamos lá. O que é amortecedor, né? O nome já diz muita coisa, né? Amortece impactos, absorve vibrações, né? De fato é verdade, mas o amortecedor ele tem uma função tão importante que isso é tipo como se fosse a ponta do iceberg, né? Mas no geral os amortecedores absorvem os impactos sofridos pela roda, mas mais importante do que isso, eles controlam o movimento da mola. E a gente vai saber mais na frente por que desse controle, né? Então, vamos lá. Primeiro tópico, função. A gente vê aqui um carro passando por um buraco, né? O que acontece quando passa num buraco? Você tem uma queda abrupta da roda e depois um impacto na roda e o que vai acontecer? Ela vai subir, né? Então eu tenho dois movimentos. Eu tenho um movimento abrupto vertical para baixo e um movimento abrupto vertical para cima, né? Os amortecedores tornam-se necessários para absorver as vibrações, impactos provenientes da superfície que o veículo trafega. É normal isso, né? Obviamente, buracos aqui em excesso tornam a vida do amortecedor precoce, né? Muito precoce. Né? Então, essas vibrações ocorrem quando as molas, que são os componentes elásticos da suspensão, as buchas, né? Também vamos falar disso hoje, mas de um tipo específico de bucha, praticamente ignora as imperfeições do solo. Certo? Isso ocorre porque a elasticidade das buchas e da própria mola não é sensível ao ponto de reagir a essa desigualdade muito rápida, né? Então a roda recebe um impacto, certo? E o problema passou a ser conter essa oscilação da mola, né? Então, como é que é essa oscilação da mola? Ela comprime e expande muito rápido. Então o amortecedor ele vai segurar esse movimento, ele vai absorver esse movimento, certo? Então ele tem essa função de absorção de vibrações. E mais na frente eu vou dizer como ele faz isso, certo? Existe uma outra função muito importante também, certo, do amortecedor, que está muito ligada à dinâmica veicular, né? E eu vou também falar disso nos tópicos adiante, que é da diferença do amortecedor para a mola, né? O amortecedor ele controla o movimento da mola, mas ao mesmo tempo ele está controlando as oscilações da carroceria, né? E além disso, conferir dá ao carro uma capacidade dinâmica melhor, né? Ele também passa mais segurança para o condutor. Então aí a gente, só nessas poucas palavras que eu já falei, a gente já viu que não é só absorver vibrações, né? Então vamos adiante. Existem muitos tipos de amortecedores. Eu citei aqui, eu acho, seis tipos de amortecedores, porque eles têm algumas peculiaridades, mas no geral o princípio de funcionamento é o mesmo, certo?
eu vou falar logo agora, melhor. O princípio de funcionamento do amortecedor é a passagem de um fluido por um orifício pequeno, certo? De um grande volume de fluido por um orifício pequeno, certo? Eu tenho esse fluido alojado em um espaço muito grande, ele vai ter que passar para o outro lado através de um orifício muito pequeno. Então, nesse ponto, a gente tem, digamos, a energia do movimento da roda sendo transformada, certo? Na resistência que esse fluido tem ao passar por um orifício calibrado. E essa resistência faz com que o fluido aqueça. Então, estou transformando a energia do movimento da roda, né, das oscilações, a energia mecânica, e estou transformando em energia térmica, que é o aquecimento desse fluido, certo? Então, olha só, a gente tem uma transferência de energia. Então, esse fluido aquece, ainda bem que você entendeu. Esse fluido aquece e ele vai trocar de calor com as paredes do amortecedor e logo vai trocar de calor com o ar. Então, eu vou dissipar essa energia no ar. Certo? Então, isso é bem básico, mas na frente a gente vai ver o funcionamento do amortecedor. Porque agora eu vou falar dos tipos e cada um, todos eles funcionam seguindo esse princípio, mas eles têm algumas peculiaridades. Certo? Então, o que é importante a gente entender. Então tá, o primeiro amortecedor, eu comecei pelo amortecedor de ação simples e eu vou salientar que o amortecedor de ação simples ele é muito parecido com o amortecedor convencional, que eu vou falar por último. Certo? E até a aplicação deles é a mesma. Né? Vamos ver aqui. Certo? Tenho aqui a foto de um amortecedor monotubo de alta pressão de gás. Certo? É um tipo mais simples, a sua estrutura é um cilindro único e eu tenho um pistão e suas válvulas. Certo? Ou seja, por isso que ele é chamado de monotubo também, como tem aqui na foto. Eu tenho só um cilindro, eu tenho um pistão que se desloca internamente por esse cilindro. Dentro desse pistão tem as válvulas. Certo? Essas válvulas são justamente os orifícios que eu falei, por onde o fluido vai passar. Certo? No topo do cilindro eu tenho um pistão flutuante, que separa o óleo do gás contido naquele ponto, né? Que ele está bem aqui. Certo? Aqui é o pistão que está ligado à haste do amortecedor. Certo? Aqui são os orifícios calibrados por onde o fluido vai passar. Então vamos lá. O cilindro é único, então o amortecedor ele é comprido e geralmente ele tem que ter um diâmetro menor, por ele ser comprido, certo? E aí a gente já pode já fazer algumas conclusões, né? Se eu tenho um amortecedor de diâmetro grande, eu vou precisar de um bom espaço para alojar ele na carroceria. Então, o package do veículo vai ter que estar adaptado para isso, né? É um tipo de amortecedor aplicado na suspensão traseira, em geral, em suspensões de eixo de torção, certo? Que é uma suspensão muito comum em veículos populares, médios e pequenos, né? Pelo baixo custo dela e por ocupar pouco espaço, né? E ele é de ação simples, é composto internamente por um cilindro e dividido pelo pistão. O pistão está ligado à haste, está aqui a haste, está aqui o pistão, certo? E ele possui duas válvulas, uma de compressão e outra de expansão. No topo do cilindro, um pistão flutuante separa a parte do cilindro preenchida com óleo de uma pequena parte preenchida com gás. E esse gás ele tem uma ação estratégica no amortecedor monotubo a gás, né, que é um amortecedor de ação simples. Certo? A gente vai ver agora. Certo? O deslocamento do pistão em... tá aqui. Perdão. No topo do cilindro, o pistão flutuante separa a parte do cilindro preenchido com óleo de uma pequena parte preenchida com gás. A função do gás é evitar a cavitação, certo? Cavitação seria bolhas de ar dentro do amortecedor, e isso seria
seria destrutível a curto prazo, seria destrutível para o componente, além do componente perder performance, perder desempenho, a capacidade dele de amortecer vibrações com eficiência, além de dar estabilidade para o veículo. Né? Então, onde eu estava? Esse tem a função de evitar a cavitação do cilindro no movimento de extensão. O que é o movimento de extensão? Lembra que eu falei da roda caindo no buraco? Eu tenho a roda descendo. Quando a roda desce, ela está puxando o amortecedor para baixo. Então ela está puxando o pistão para baixo. O amortecedor está estendendo. Né? E aí ele vai comprimindo o óleo. Ou ele vai comprimindo o óleo que está ali embaixo. Certo? Só que isso gera uma diferençazinha de pressão lá em cima. E se não tiver bem vedado ali, pode entrar ar. E aí a gente tem esse problema de cavitação. Então o gás está ali para já ter algo, aquele espaço está preenchido com gás e o ar não entrar. É uma estratégia para evitar a cavitação. Certo? Então o deslocamento, esse deslocamento do cilindro necessita da vedação entre a haste do pistão e o cilindro, que é um retentor de borracha. Certo? Aí você pode perguntar, mas se eu preciso dessa vedação, como é que vai entrar ar? É complicado, a vedação se desgasta e o ar pode entrar. O amortecedor pode sujar, porque passou por uma rua muito suja e de areia, e a areia impregnou um pouco ali, e no movimento dele, a haste um pouco suja de areia passou ali muitas vezes e rasgou microscopicamente o retentor. Aí o ar passa por ali. Não tem como, cara. Infiltra mesmo. Entra água, assim, com o uso, claro. Né? Mas o gás ali, ele ajuda a dar essa vida útil maior. Né? Então é uma estratégia ter o gás ali. Ainda assim, esse amortecedor ele tem uma simplicidade de projeto muito grande, por isso que ele é barato, ele é muito utilizado. Ele é fácil também de você retirar. Às vezes 2 parafusos você já tirou lá o amortecedor e já fez a substituição, diferente de alguns outros modelos. Né? Então, por outro lado, a forma de dispor o gás, o óleo, prejudica um pouco o funcionamento, certo? Pois a câmara que se cria antes do pistão flutuante gera uma pressão extra no retentor durante o funcionamento, ou seja, eu preciso ter um retentor um pouco mais forte para lidar com isso. Né? E pode gerar vazamentos no futuro com o desgaste dessas peças, certo? Sem falar que essa pressão induz forças consideráveis na haste, sendo então comum o empenamento quando o amortecedor é severamente exigido. Esse empenamento ocorre porque eu tenho forças muito grandes agindo ali e eu ainda tenho essa pressão interna, certo? E aí às vezes a haste pode flambar devido a uma exigência muito grande, uma exigência súbita. Então, somando todas as forças que estão agindo ali, eu posso acabar tendo esse empenamento. Então, é isso. Vamos para o amortecedor de duplação. Ele é muito parecido com o anterior, só que agora a gente tem um detalhe importante. Ele tem 2 cilindros. Certo? Ele é a evolução do amortecedor de simples ação. Óbvio. Ele é assim chamado porque tem 2 câmaras, ou 2 cilindros. Esses cilindros também contêm fluidos, certo? Porém, não há necessidade de um pistão flutuante. Aliás, o outro cilindro está aí para isso. Né? Os 2 cilindros, eu tenho um interno e um externo, e eles compensam isso. Estes cilindros são conectados através de válvulas, ou seja, eu tenho mais válvulas também com orifícios calibrados por onde o fluido vai passar. Certo? Essas válvulas separam os cilindros e seus fluidos. Ambos os cilindros têm fluidos. Certo? E agora, eu não tenho gás, é totalmente hidráulico. Né? O outro era hidráulico, mas ele tinha um gás de alta pressão lá dentro. Né? Então as válvulas conectam os cilindros, abrem e fecham nos momentos convenientes. Quais são os momentos convenientes? No movimento de compressão e no movimento de expansão. Compressão, relembrando, é quando a roda sobe, o amortecedor sobe, comprimindo o fluido que está ali. A partir de uma determinada pressão, abre a válvula e o fluido passa pelo orifício calibrado
e aí ocorre um amortecimento. O mesmo vale para a expansão, certo? Aqui a gente não tem cavitação, porque eu tenho mais óleo, né? E ele fica no lugar do gás, certo? Então eles são menos propensos à cavitação em relação ao amortecedor de simples ação. Eles são também menores, embora mais largos, porque tem um maior diâmetro. Eu tenho o corpo do amortecedor, ele precisa ter 2 cilindros, então precisa ter um diâmetro maior, então eles são mais grossos, né? Lógico, isso também tem que ser contabilizado no projeto do veículo e da suspensão. Vai caber ali, naquela região, onde que ele vai ficar, né? Isso tudo é muito planejado, certo? E a vantagem dele é que eu não vou ter um curso longo, ou seja, esse amortecedor ele vai ter um curso pequenininho, né? Ele pode ser montado inclinado, né? Tem mais liberdade para dispor ele no projeto, no package do carro, né? Então isso aí é um ganho, isso é um ganho considerável, porque o amortecedor grande ele gera colunas ali na região. Quem já viu aqui porta-mala, você vê aquela bola ali no porta-mala com um parafuso em cima, aquilo ali é um amortecedor. Aquilo ali é um amortecedor monotubo ou um amortecedor convencional. Ele é grande, então ele ocupa muito espaço ali, ele rouba espaço do porta-mala. Então quando eu tenho um amortecedor desse, consigo melhorar esse package do carro, né? Amortecedores hidráulicos, né? Amortecedor duplo tubo e eu tenho um gás de baixa pressão, certo? São amortecedores que utilizam óleo e o ar para funcionar. Eles funcionam exatamente da forma dos outros dois amortecedores, certo? E eles são mais simples, geralmente são mais baratos, né? E por trabalhar com ar, né? E em baixa pressão também eles estão mais expostos à cavitação em relação aos amortecedores pressurizados, né? Temos aqui outro amortecedor pressurizado, certo? Aí aqui eu já tenho, aqui é uma variação desse amortecedor com gás e óleo, esse e desse primeiro aqui. Eu não estou mais injetando ar, eu vou injetar azoto. Eu vou injetar o nitrogênio, que é um gás inerte. É muito mais interessante trabalhar com nitrogênio. Por outro lado, eu tenho mais custo, né? Como é que você vai conseguir esse nitrogênio aí para injetar no gás? Você tem um outro custo, né? E eles também são de duplação, certo? Eu consigo trabalhar dessa forma. Isso aqui é uma foto de eu acho que é de um livro italiano, né? Azoto é como eles chamam nitrogênio. Certo? Essa foto é interessante porque eles mostram as válvulas por onde passa. Então é mais ou menos isso aqui. Ele é bem didático, né? Se fosse os nomes em italiano. E a minha preguiça de editar, né? Então, a utilização do nitrogênio, considerando, eles funcionam da mesma forma do que aqueles outros dois. E eu vou falar disso no tópico de funcionamento, né? A utilização de nitrogênio previne a formação de bolhas de ar durante o funcionamento do amortecedor. Isso acontece muito quando o amortecedor é muito exigido. Eu tenho movimentos muito rápidos. E é o que acontece. Eu comprimo muito rápido o gás ou o óleo e vou expandir muito rápido. E na hora que o pistão já começa a expansão, há uma pequena inércia do óleo em acompanhar isso. E aí cria-se a cavitação, que é uma pequena bolinha de ar. Sabe onde é que isso acontece também? Em motor de combustão interna, no motor do carro. Eu tenho picos de temperatura dentro do cilindro. Aí o que acontece? O cilindro dilata, expande muito rápido e depois volta para o tamanho, para o diâmetro nominal dele, muito rapidamente. E aí eu tenho uma bolinha de cavitação bem pequenininha ali. Quem tiver a oportunidade em retífica, olha isso. É muito fácil de conseguir lá. Vamos lá.
Certo. Isso ocorre quando o amortecedor é altamente exigido, fazendo com que atinja temperaturas elevadas com movimentos muito rápidos. As bolhas se formam durante esses movimentos, dessa forma que eu falei, né? E espaços livres de óleo dentro do amortecedor. Consequentemente, bolhas surgem, provocando a perda momentânea de ação do amortecedor. O nitrogênio pressiona o óleo pelas válvulas inferiores e ocupa esses espaços para ocupar, né, esses espaços livres. É melhor de se trabalhar com nitrogênio, né, mas creio que não se utilize mais esse tipo de amortecedor. Tem melhores hoje. Há amortecedores estruturais. Para entender isso aqui, tem que entender um pouco da suspensão McPherson, mas aí eu preciso falar de um vídeo só para ela, que em breve eu vou fazer. Mas eu vou falar rapidamente por que esse amortecedor ele tem esse formato aqui. No começo, a gente tinha um tipo de suspensão muito boa, que era a suspensão duplo a Double Wishbone. E eu tinha dois braços articulados com o amortecedor entre esses dois braços. Aí alguém teve a ideia de tirar o braço superior da suspensão e deixar só o inferior. E essa articulação da suspensão é substituída por um conjunto telescópico do amortecedor com a mola, que é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Então, se você abrir o capô do seu carro, que ele muito provavelmente tem essa suspensão McPherson, você vai ver umas bolas bem grandes lá, certo? Que é o que? É uma bucha, mas é uma bucha com rolamentos especial, tem ajuste de alinhamento ali, muito importante também. Tem para mexer ele tem que ter um conhecimento e experiência, certo? Por quê? Porque ela vai substituir o braço. Então ela precisa ser articulada para a roda poder girar. A suspensão vai girar junto. Esse conjunto ele vai girar um pouco também, né? Então por isso que tem esse rolamento. E aí o amortecedor ele é disposto inclinado, né? E lá embaixo, onde eu tenho esses furos aqui, que você pode ver, estou passando o mouse em cima, é onde articula com o cubo de roda, né? E ele fica inclinado. Então essa suspensão ela é chamada de essa suspensão. Esse amortecedor ele é chamado de amortecedores strut ou estruturais ou escora. Por quê? Porque as forças criam momentos aqui e a haste do pistão acaba sendo uma escora para essas forças. Mas vamos lá, ó, falei daqui da suspensão, basicamente é isso que foi, né? Deixa eu ver se tem alguma informação que eu deixei passar. Não, o amortecedor, ó, a característica desse arranjo é que o amortecedor estrutural ele absorve impactos e irregularidades do pavimento, ok, função dele, e promove um apoio dessas cargas do contato da roda com a pista, ok. Entretanto, essas cargas exercem no amortecedor as forças que não agem diretamente no eixo do pistão, que criam momentos. O que é momento? Eu tenho uma extremidade fixa de um corpo e eu exerço um ponto na extremidade a uma certa distância dessa extremidade fixa. Eu exerço uma força perpendicular ou uma força ela pode estar também disposta inclinada, né? Eu sempre vou ter uma componente perpendicular, né? Então esse amortecedor, por isso ele é chamado de amortecedor estrutural. Vamos lá. Amortecedores convencionais. Eles são muito parecidos com aquele primeiro tipo que eu falei, os monotubos a gás de alta pressão. Certo? São hidráulicos, telescópicos, ou seja, eu tenho um cilindro, eu tenho dois cilindros, né? Na verdade, não, eu tenho um cilindro único e eu tenho um corpo telescópico dele. Ele entra dentro de um copo, como a gente pode ver aqui. Por isso eles são chamados telescópicos. Isso aqui é a haste. Essa haste aqui, ela se liga ao pistão que está aqui dentro. Esse é basicamente, isso aqui é o cilindro propriamente dito, né? Eles não fazem parte da estrutura da suspensão, portanto, né, como este daqui, isso aqui é a estrutura da suspensão. Esse amortecedor não tem esse nome porque ele faz parte da estrutura, né? Então eles são menos expostos a essas cargas torsionais e cisalhantes que a gente vê no amortecedor aí em cima. Entretanto, eles podem ser montados inclinados também, depende do projeto, né?
Então, essas forças elas agem diretamente no eixo, né, que minimiza qualquer carga residual que possa ter aí, né. Ele pode ser de simples ou de duplação. E aí a gente vai ter aquelas mesmas diferenças. Eu vou ter mais de um cilindro, eu vou ter um cilindro dentro. Num corpo só, eu vou ter 2 cilindros. Ele pode ser mais largo, ele pode ser pequeno, fino, né. É um tipo de amortecedor muito simples, usado em carros muito baratos, né, carros de entrada mesmo. Componentes do amortecedor. Eu acho até que esse tópico ele está posicionado errado. Era para ele estar antes do tópico tipos de amortecedor. Eu deixei essa foto aqui, mas no fundo eu falo de muitos menos componentes do que tem nessa foto aqui. Mas eu vou falar dos componentes que estão aqui, certo? Mas basicamente, os amortecedores são compostos pelos seguintes componentes: buchas, retentor, pistão, válvulas e o cilindro. Esses são os componentes básicos. Sabendo disso aqui, já sabe como é que o amortecedor funciona. Então eu vou falar desses componentes aqui. Adjustment Knob, Top Nut, isso aqui são as fixações, são os componentes de fixações desse amortecedor na carroceria. Esse aqui é um amortecedor estrutural, certo? Isso aqui é aquela parte superior do amortecedor que eu falei, que tem ajuste, que faz parte do alinhamento. Tanto que o nome é Camber Plate Pillow Ball, certo? Por que camber? Porque é aí que está o ajuste de cambagem, certo? Né? Assim, eu acho que o mecânico não mexe em cima, ele mexe mais na parte de baixo. Né? Aqui é fixo, mas desmontou, tem que ajustar. Certo? Aí aqui eu tenho uma Upper Spring Seat, o que é isso aqui? É um prato de assentamento dessa mola aqui. É uma Coil Spring, né? Um amortecedor telescópico também. Eu tenho a mola e o amortecedor num conjunto só. Certo? Aí aqui está o meu amortecedor propriamente dito, que é o chamado shock cartridge, ou seja, na hora da manutenção desse sistema aqui, desse carro, eu desmonto tudo, tiro esse cartucho, que é basicamente o amortecedor propriamente dito, e troco por um novo. Né? Aqui estão os pratos inferiores da mola e os seus anéis de travamento. Aí eu tenho aqui o componente que eu acabei de citar, as buchas, tá aqui, bump stop, não, a bucha, não, esse aqui não tem bucha. O bump stop é muito importante, era até para eu ter colocado aqui, mas eu posso falar dele sim. Né? O bump stop é uma peça, né, como é que é o nome em português que muita gente fala? É o batedor do amortecedor. Qual é o objetivo? Quando a suspensão chega em fim de curso, para não dar uma porrada seca e o amortecedor travar de uma vez, eu tenho o batedor. Ele é feito de poliuretano. E aí, quando o amortecedor chega no fim do curso, ele aqui promove mais um nível de amortecimento já no fim do curso, para não dar aquela porrada seca. Então, às vezes a gente tem uma suspensão desgastada, só os amortecedores, e eu tenho esse batedor ruim e a gente ouve uma pancada seca, pá, pá, pá. E às vezes a gente acha que o amortecedor já foi, mas não, é só o bump stop, né? Isso aqui em carro de corrida, define acerto, só para ter ideia, né? E aqui eu tenho o Dust Boot, que é uma coifa. Essa coifa, se você imaginar esse amortecedor todo montadinho, essa coifa vai ficar bem aqui, ó. Por quê? Porque nessa região é onde eu tenho o retentor. Então a coifa vai proteger essa haste aqui de pegar muita poeira. Né? No fim, às vezes a coifa rasga, ela se desgasta também, oxida, se deteriora. E aí a poeira entra. Mas ela é muito importante e ela consegue promover a vida útil do amortecedor com relação a detritos. Então vamos falar dos componentes. Buchas. O que são as buchas? Eu vou mostrar onde é que tem uma bucha aqui. Está aqui a bucha. Ó. A bucha é isso aqui. Sabe o seu corpo? Sabe as articulações? É isso que a bucha serve. Certo? As buchas são fixadas em 2 pontos. Na carroceria, na extremidade superior do amortecedor, né? E na manga de eixo. Geralmente na extremidade inferior do amortecedor. Pode não ser na manga de eixo também, né? Depende de onde esse amortecedor vai ser montado, certo? E assim como diversos componentes da suspensão,
O amortecedor ele não pode estar 100% fixo. Ele precisa ter um leve grau de liberdade para se deslocar e compensar alguns deslocamentos, certo? Então a bucha está ali para isso. Ela vai ter essa leve elasticidade para deixar o amortecedor no lugar e ela vai absorver esses pequenos movimentos, certo? Então ela está sempre nos pontos de articulação, certo? Para isso são utilizados coxins e buchas de borracha em forma de olhal. Tá aqui, olhal. Por aqui passa o parafuso, né? O parafuso passa por aí e entra na carroceria. Aqui no caso deve estar na posição de montagem dele, deve entrar em algum componente da suspensão. Enfim, vamos lá. Certo? Em amortecedores utilizados em sistemas de suspensão McPherson, robusto coxim, lembra que eu falei daqui, ó, camber plate? É disso que eu estou falando agora. Um robusto coxim é utilizado na carroceria para receber e fixar a haste do pistão. Certo? A haste é rosqueada, tá lá a porquinha, tá aqui ó, a porquinha aqui, né? Para que possa fazer o travamento. O coxim também é composto de um rolamento interno, como eu falei anterior, para que esse amortecedor estrutural ele gira, cara, certo? Para conceder um certo grau de giro no momento que as rodas são esterçadas. Então, buchas, articulação, tem que ser elástica para o quê? Para eu dar uma pequena liberdade, certo? Ali naquela região, não ser tão rígida. Ela ajuda a absorver pequenas vibrações, reduz a esterese da suspensão para ser acionada. Né? A bucha tem um papel muito interessante. Né? Tem que ter muita atenção com as buchas. O retentor também é chamado de selo de vedação. Era para eu colocar uma foto do retentor. Será que tem uma foto aqui? Poxa vida. Eu acho que aqui dá para ver. Vamos dar um zoom. O retentor do amortecedor ele fica onde? Ele fica aqui, ó. Tá aqui o retentor. Né? Tá aqui, ó. O retentor tá bem aqui. Lembra que eu falei que a coifa protege o retentor? Aqui é a coifa, ó. Aqui. Pronto. O retentor tá bem aqui. Então tá. Também chamado de selo de vedação, o retentor proporciona a vedação do amortecedor. Já falei. Trata-se de um local crítico, ou seja, eu tenho ali movimento relativo. Então eu tenho atrito. Deve ter o mínimo de atrito e suportar a pressão interna do amortecedor. Lembra daquele defeito lá do amortecedor a gás? Porque ele tem uma pressãozinha interna que fica pressionando o retentor. Né? Ou seja, aquele retentor ali ele tem que ser bem dimensionado. Além disso, impede impurezas que contaminem a haste do amortecedor, que através desta consegue danificar o retentor e permitir vazamentos e contaminações. Porque ele cria micro furos ali, micro rasgos ali no retentor. Uma areiazinha, uma pedrinha de areia, só o suficiente. E muitos ciclos de operação. Ele vai criar ali, o ar vai passar por ali, vai infiltrar e aí vai contaminando, vai oxidando, enferruja a haste. E aí pronto. A vida útil, ó, vai lá para baixo. Certo? Aí aqui eu falo um pouco também de como ele funciona. Aqui. Retentor na sua estrutura possui pequenos lábios. Quem já pegou um retentor sabe disso. Eu tenho uma coroa interna metálica que é uma molinha, né? E ela está por trás desses lábios, pressionando ali, né? Ela faz essa pressão ali para que os lábios fiquem naquela posição, certo? Eles se flexionam e impedem que o óleo vaze, certo? Passando por entre a haste e o retentor. Esses lábios também contribuem para impedir que essas impurezas contaminem o amortecedor, promovem a vedação do amortecedor, ajuda a manter a pressão interna em níveis adequados. Na base do retentor, um pequeno labirinto funciona como uma válvula de retorno. Este, quando pressionado pelo óleo, que retorna pelas válvulas do pistão, passa pelo retentor e retorna para o cilindro de gás, sendo um amortecedor de duplação. Ponto fraco do retentor é que um pequeno atrito, como eu falei, entre este e a haste do pistão gera resistência ao movimento do pistão, contribui para a esterese, atrito, desgaste e vida útil lá para baixo. Então, o pistão. Está aqui, ó, já posso mostrar o pistão aqui. Aqui eu tenho a haste, está aqui o pistão.
Pistão e primary damping. Ele diz aqui amortecimento primário. É a válvula. Ele está citando a válvula, certo? Por isso ele chama de amortecimento primário porque essa válvula ela pode ter duas pressões de trabalho. Eu tenho uma pressão para movimentos de alta velocidade, tenho uma pressão para movimentos de baixa velocidade, né? Isso aí, esse amortecedor deve ser um amortecedor muito bom. Eu vejo esse porte aqui, ó. Isso aqui é amortecedor de carro de corrida ou de carro esporte. Tenho quase certeza, porque aqui é para você colocar mais óleo. Então eu vou regular o amortecedor por isso aqui, né? Essa foto aqui que eu nem lembro de onde eu tirei. Então vá, pistão ou êmbolo se movimenta dentro do cilindro, divide este em câmaras. Estas são formadas à frente e atrás do pistão, sendo zonas de alta e baixa pressão. Sempre alterna isso. Estou comprimindo, zona aqui em cima é de baixa. Estou expandindo, a zona aqui de baixo agora é de alta pressão, certo? E a zona de cima é de baixa. Então fica alternando, né? O deslocamento do pistão é promovido pela haste, conectada também à carroceria. O movimento relativo entre a suspensão e a carroceria é controlado pela resistência do óleo, princípio básico do funcionamento do amortecedor. Como eu falei lá no começo, né? Princípio básico, todo amortecedor hidráulico, né, funciona assim. Antigamente não era assim. Os amortecedores eram por atrito, né? Tinha todo um sistema muito rústico que não funcionava direito, né? Mas quando veio os amortecedores hidráulicos, acabou isso aí. Anderson, e a suspensão Bose? Aquilo ali é outra coisa. Outra coisa. Outro mundo. E não deu certo. O pistão comprime o óleo do amortecedor e ao mesmo tempo confere a este uma passagem de pequeno diâmetro para o seu escoamento. Na compressão, o pistão encontra-se em movimento descendente. Aqui eu devia mudar isso aqui, porque se a haste do meu amortecedor estiver ligada à parte da roda, então na compressão o movimento está para cima, né? Se a haste está ligada à carroceria, o movimento está para baixo na compressão. Deu para entender? Né? Então varia, mas dá para pegar o princípio da coisa. Enquanto que em movimento ascendente, o pistão passa a comprimir o óleo que atravessou o movimento anterior. Ou seja, eu estou comprimindo, esse óleo passou. Agora eu estou expandindo, agora eu estou comprimindo o óleo que passou e está aqui embaixo agora. Ele vai voltar para cá. É assim que funciona o amortecedor. Certo. Novamente, com as válvulas abertas, obtém o efeito de amortecimento, permitindo que o óleo escoe por um orifício. Então, o objetivo do pistão aqui ele é sempre comprimir e efetuar o amortecimento, né? A conversão de energia mecânica da vibração da roda, do movimento da roda, em energia térmica pelo aquecimento do óleo que passa por esse orifício. E como é que ocorre essa conversão? É simples. Resistência ao escoamento. Atrito. Gera calor. Esse calor aquece o óleo. Passa por condução pelas paredes do amortecedor. Transfere para o ar. Pronto. Dissipou a energia do movimento da roda. As válvulas, né, que estão no pistão. Olha aqui como elas são. Né? Essa foto não é muito boa. Não é muito boa. Enfim, estão localizados no pistão do amortecedor, permitem a comunicação entre as câmaras formadas pelo pistão dentro do cilindro quando este se desloca. As válvulas abrem e fecham, liberando e cessando a passagem de óleo de uma câmara para outra, certo? As válvulas elas são projetadas para abrir a uma determinada pressão. Eu estou comprimindo óleo, a roda está subindo, vamos supor que é uma haste ligada ao braço de suspensão, né? Então a roda está subindo aqui, a haste está subindo também. Então estou comprimindo aqui. Essa válvula ela é preparada para abrir uma determinada pressão, certo? E algumas são chamadas até de válvulas pré-carga, certo? Porque elas abrem quando a queda de pressão atinge um valor pré-determinado ou a pressão, não só a queda, mas o aumento de pressão também, né? Objetivando um maior amortecimento em oscilações de alta frequência,
certo? Alta compressão, extensão rápida, aqueles movimentos abruptos, quando a gente cai num buraco, né? Ajuda muito isso aí. Mas também não é só isso, é quando a roda passa por uma elevação muito pequena. Então passou ali uma elevação muito pequena, passou relativamente rápido, então a roda vai subir e descer muito rápido. Né? Então essas válvulas de pré-carga ajudam nisso, nesse movimento. Né? Quer dizer, a pré-carga das válvulas, né? Porque a válvula só tem uma. Cilindro. Bom, cilindro amortecedor, o que ele tem que fazer? Ele tem que lidar, ele tem que suportar a pressão interna. Simples. Suportar a pressão interna, a temperatura que o óleo atinge ali dentro, certo? Então, ele tem que ser feito de um material internamente, né? Primeiro, que troque de calor rapidamente e que a parte interna dele seja a mais lisa possível, rugosidade o mínimo, o que é impossível, mas assim, uma superfície muito lisa, ela é lisa macroscopicamente falando, mas microscopicamente falando, ela é muito rugosa. Né? Então, ele precisa trocar de calor muito rápido para dissipar o calor do fluido, ou seja, ele precisa ter alta condutividade. E ele precisa ser, internamente, ele precisa ser bem lisinho, rugosidade baixa. Né? Ou seja, a gente já pode dizer aí que na fabricação dele deve-se ter um controle de usinagem muito grande. Funcionamento. Finalmente, vamos chegar aqui na parte de funcionamento. Certo? Eu vou falar das duas variações de amortecedores hidráulicos. Certo? Todos eles funcionam seguindo o mesmo princípio, como eu já falei antes. A diferença é a presença, é a quantidade de cilindros que tem. Lembra que eu falei lá nos tipos, que eu tenho um amortecedor que é só um cilindro, eu tenho um amortecedor que são 2 cilindros no mesmo corpo, eles são até mais largos, que é o de ação simples e o de dupla ação. Então vamos falar aqui do de ação simples. Certo? Essa fotinha dele, olha aqui, essa foto aqui já é mais didática. Né? Eu tenho aqui o fluido de um lado, o fluido do outro, eu tenho aqui as minhas válvulas, eu tenho um pistão, bem didático essa foto. Pistão aqui ligado à roda, né? Pela posição que ele está desenhado aqui. Né? Tenho aqui o pistão flutuante com gás, né? Para evitar cavitação, gás de alta pressão. Né? Então vamos lá. O amortecedor está conectado à suspensão, carroceria. O movimento da roda é vertical, portanto, a parte do amortecedor ligado à suspensão vai se deslocar praticamente verticalmente. Né? Se ele for inclinado, vai ter esse movimento, ele não vai ser só vertical, ele vai ser um pouco, ele vai ser um movimento inclinado. Né? Então, é como a gente falou lá na parte de amortecedores estruturais. Né? Então, o pistão começa a comprimir o óleo até o fundo do amortecedor, formando a câmara de compressão. Essa pressão atinge um valor determinado, né, que é o valor que a válvula de compressão abre, né, libera o fluido através do orifício calibrado que comunica as duas câmeras. Está aqui o orifício calibrado. Certo? Qual é a dessas válvulas, Anderson? Está aqui. Vai ser a que vai comprimir e vai abrir. Vai ser essa daqui. Ó. Só pelo esse esqueminha, aqui está como se aqui a pressão vai superar a força do elemento vedante do orifício que vai abrir e deixar o fluido passar, certo? E tá aqui. Quando a pressão atinge determinado valor para a abertura, esta libera a passagem que comunica as duas câmaras. O óleo passa para a câmara, a gente chama de câmara de tração também, né? Com bastante resistência. Lembra que eu falei do atrito, de escoamento, né? Devido ao pequeno orifício. Certo? Neste ponto, o movimento da suspensão é controlado, ou seja, é aí que o amortecimento acontece. A roda supera o obstáculo e desce, ou seja, agora o amortecedor ele vai estender. Certo? Os componentes do amortecedor passam a realizar um movimento de extensão. O pistão empurra o óleo que passou para a câmara de tração, que é a câmara abaixo, essa câmara aqui, certo? Ele vai empurrar para cima do amortecedor, ou seja, agora eu vou fazer o inverso, né? Eu vou comprimir o óleo que está ali embaixo para ele passar para o outro lado,
quando a válvula abrir. Significa que a roda vai levar um tempo para voltar à sua posição inicial. Isso após passar pelo pequeno aclive. Isso é um fator muito importante. Eu vou já comentar por quê. Certo? O veículo vai ter uma resposta um pouco mais lenta, embora a supressão das oscilações seja bastante efetiva. No movimento de extensão, o pistão começa a deixar o fundo do amortecedor. Nesse momento, cria-se uma zona de baixa pressão logo à frente do pistão. Esse cenário é ideal para que a cavitação ocorra, pois quando o pistão faz movimentos muito rápidos, o ar contido se mistura com óleo e forma as bolinhas. As bolhas de cavitação passam facilmente pelos orifícios e aí o amortecedor ele perde um pouco da capacidade de amortecimento dele, né? Para reduzir isso, os amortecedores de ação simples incluem um pistão extra chamado pistão flutuante, que é esse que a gente vê aqui em cima. Este separa a câmara de compressão de uma câmara de gás, geralmente o próprio ar ou o nitrogênio, como a gente viu lá em cima. E aí o que acontece? O gás exerce no óleo uma pressão extra para que esse acompanhe o movimento de extensão do amortecedor. Ou seja, lembra que eu falei dos movimentos muito rápidos, até citei o motor, sabe, que expande e contrai muito rapidamente. E nesse deslocamento, um pouco a inércia do óleo em acompanhar o pistão acaba criando essa diferença de pressão, essas bolhas ali. Pronto, esse pistão extra, ele está sob a ação do gás pressurizado e ele fica empurrando o óleo. Quando o pistão se movimenta muito rápido e ele vai descer e o óleo tende a não acompanhar, o óleo está sob a pressão do pistão extra, aquele pistão que está sob a ação do gás, ou seja, ele é empurrado junto. E aí eu consigo reduzir a cavitação. Por isso que esses amortecedores eles têm um menor índice de cavitação. Aí agora eu tenho de duplação. Olha aqui, os dois cilindros, eu tenho outra válvula, aqui o fluido na câmara externa, o fluido na câmara interna, retentor aqui. Agora eu tenho esse amortecedor acionado por cima, né? Então vamos ver. Possui funcionamento semelhante, certo? Agora, quando a roda passa por uma imperfeição, ela é erguida, né? Ou seja, um movimento vertical para cima, o pistão está ligado à estrutura. Agora, olha só, o pistão ele vai descer, certo? Né? Ele desce comprimindo o óleo à sua frente. Aqui, ele vai descer comprimindo o óleo até aqui, ó. Certo? À medida que o óleo vai sendo comprimido, a pressão interna sobe. No momento que essa pressão atinge o valor de abertura da válvula de compressão, esta abre e permite que o óleo escape pelo pequeno orifício que foi destapado. Aqui, ó. Vai escapar por esse orifício aqui. O pistão desloca por suas válvulas o volume de óleo referente ao seu deslocamento. No momento da compressão, uma das válvulas inferiores do amortecedor cede à pressão atingida e abre. O óleo do amortecedor escoa para o cilindro externo. Dessa forma, eu confundi aqui. Essa primeira válvula que abre não é essa daqui. Mas eu ainda tenho pressão suficiente, né? O pistão ainda está chegando aqui embaixo, então ele vai abrir essa e aí aquele remanescente vai escoar para cá. Ou seja, eu vou continuar tendo óleo nas duas câmaras, ou nos dois cilindros, certo? No momento da compressão, uma das válvulas inferiores do amortecedor cede e a pressão é atingida e abre. O óleo do amortecedor então escoa para o cilindro externo. Dessa forma, o amortecimento é obtido pela resistência do óleo ao passar pelo orifício da válvula inferior. Olha aqui, ele aqui, estático, bump. Bump é o movimento de compressão do amortecedor, tá? Rebound é o movimento de extensão. Quando a roda supera a imperfeição da pista e retorna à sua posição inicial, ou seja, está ocorrendo rebound, ou seja, expansão. Certo? O pistão sobe, passando a comprimir o óleo que passou para o outro lado, para a câmara de tração.
Eu tenho a câmara de compressão, tenho a câmara de tração. Certo? Neste momento, a pressão começa a aumentar na câmara de tração e reduzir na câmara de compressão. Uma das válvulas inferiores abre, permitindo que o óleo anteriormente empurrado passe para a câmara de compressão para compensar a variação de volume naquele ponto e evitar a cavitação. O óleo no cilindro externo é pressionado pelo gás, também contido ali. Certo? Eu tenho um gás aqui, ó. Vai ajudar também a empurrar o óleo de volta para cá. Com o aumento da pressão na câmara de tração, a pressão limite para a válvula de extensão atingida, esta abre e permite que o óleo na câmara de tração passe para a câmara de compressão, para cá. Certo? Ele volta para cá. Sai daqui, volta para cá. No caso de amortecedores de duplação, a resistência, olha, lembra que eu falei lá da diferença do movimento de compressão, da velocidade do movimento de compressão para a velocidade do movimento de extensão? Vamos falar disso agora. No caso dos amortecedores de duplação, a resistência para a extensão é semelhante à resistência para a compressão. Ou seja, o tempo que ele leva para comprimir é praticamente o mesmo que ele leva para estender. O resultado é uma resposta mais rápida por parte do amortecedor ao retorno da mola. A sensação é de um veículo com respostas prontas, ágil, esperto nas curvas. Lembra que eu falei no começo do artigo que dizer que amortecedor é só para amortecer vibração é muito pouco? É disso que eu estou falando. O que é o movimento de compressão e de expansão do amortecedor? Por que seria interessante eu ter eles com a velocidade, né, igual, né, para acompanhar a superfície? Às vezes, o teu amortecedor ele é muito simples, então ele tem uma capacidade de compressão rápida, mas na hora de expandir ele demora. E aí já passou a oscilação, já passou o aclivezinho e a roda ainda está voltando, ou seja, isso ajuda no contato do pneu com a pista. Então, por isso que você tem carros que têm respostas mais ágeis quando você troca os amortecedores dele para amortecedores esportivos. Né? Então você consegue ter um carro mais espertinho. Né? É por isso, por causa desse tempo. Né? Força de amortecimento. Bom, as vibrações da suspensão são oriundas das oscilações da mola, que são causadas pelas irregularidades da pista, certo? Essa supressão é feita forçando o fluido incompressível do amortecedor a passar por um orifício de pequeno diâmetro, como eu falei anteriormente. E devido a essas características do fluido, viscosidade, né, e o atrito para passar por esse orifício, né, leva ao aumento de temperatura. Então, a supressão das oscilações da mola é, na realidade, uma transformação de energia acumulada pela mola em energia térmica, ou seja, tem a energia mecânica de vibração da mola, de movimento da mola, convertendo ela em energia térmica do óleo, em calor, certo? Por esse motivo, os amortecedores aquecem. Experimenta pegar um amortecedor do carro assim que tu chega em casa, ou assim que tu para o carro. Ele vai estar quente. Né? Ele vai estar quente. Você não vai conseguir pegar nele direito, certo? E aí, eu vou dizer uma coisa. Há muito tempo atrás eu estava testando um carro no meu antigo emprego e a gente estava realizando um exercício de teste chamado pothole e torção, que a gente obrigava o carro a passar com, se eu não me engano, era de terceira marcha, com o motor em marcha lenta. Então o carro passava cerca de 20, 10, 15, 20 km por hora. E ele passava por uns buracos que eram literalmente quadradões, sabe? Era uma
artéria quadrada, bem definida e bem pontiaguda. O pneu passava, dava uma porrada ali e você tinha uma distância mínima, né, para cumprir, e o carro saía pá, 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 pá. E aí você tinha outra pista, a gente dava a volta e vinha pela outra pista. E a outra pista tinha lombadas alternadas. Eu tinha lombada de um lado e mais na frente tinha lombada do outro lado. Então o carro seria, o chassi, a carroceria torcia. E aí quando chegava, e cada teste a gente dizia ciclos. E quando terminava todos esses ciclos, na verdade quando terminava não, lá pro meio do teste, a carroceria oscilava mais. Bem mais. Por quê? Por que ela oscilava? O fluido ali aquecia tanto, o fluido do amortecedor aquecia tanto que a viscosidade dele caía. E aí ele ficava mais, o óleo deixava de ser viscoso para ser mais fluido. A resistência dele caía. E aí o amortecedor trabalhava menos. A mola podia oscilar bem mais, estava mais livre para oscilar e a carroceria ficava balançando lá. Mas o amortecedor, ele não troca de calor com a troca, mas o carro estava andando a 20 km. Então não tinha fluxo de ar suficiente para ele. Né? É muito interessante isso aí. Funcionamento em curvas. Certo? Como eu estava até falando, bicho, sobre a importância dele não apenas como vibrações. Né? Se a gente vê um Lexus LS400, na época da suspensão Bose, a fatídica suspensão Bose, e ele aqui era um Lexus sem a suspensão ativa Bose, suspensão convencional. Bom, os amortecedores não são muito relacionados à vibração, mas a gente também vê ele de uma forma mais ampla no âmbito da dinâmica veicular, certo? Eles exercem um papel fundamental no comportamento do veículo, porque trabalham em conjunto com as molas, controlando o movimento dessas, e eles impedem que o veículo incline muito a carroceria em curvas, acelerações e freadas, certo? E por que que isso é importante? Por quê? Existe uma coisa na dinâmica veicular que a gente chama de transferência de carga. Transferência de carga. E os pneus, eles têm um coeficiente de atrito com a pista. E o coeficiente de atrito do pneu é determinado, resumidamente, desconsiderando algumas coisas, ele é determinado pelas forças laterais e as forças verticais. Aonde estão essas forças? Na roda. A força vertical que o peso do veículo faz sobre a roda e que as cargas que estas sofrem durante essa transferência de carga. Então, quanto mais carga eu tenho em cima do pneu, eu tenho menos coeficiente de atrito. Por quê? Porque o pneu ele só tem um atrito. E ele só tem um para lidar com as forças laterais, que são as forças que fazem o carro dobrar, e eles têm esse mesmo atrito para lidar com a força para frente, ou para trás, se o veículo estiver andando de ré, que vai fazer o veículo se deslocar. Então, se eu tenho muita carga em cima dele, eu vou ter menos agarre do pneu para dobrar. É por isso que carro pesado não faz curva direito, além da própria inércia dele. Então, quando eu tenho carros, sabe aquele carro que a carroceria oscila muito? Sabe? O que é que acontece? Durante uma curva, as rodas que estão do lado externo da curva, elas têm mais carga. Certo? Elas têm mais carga. O que é que acontece? A carga, vamos supor que esse carro tem uma distribuição de peso de 50%. Ou seja, cada roda eu tenho o mesmo peso nelas. Eu vou fazer uma curva, parte da carga das rodas externas vai para as rodas internas, vai para as rodas externas. Então, só nessa brincadeira, eu tenho variação do coeficiente de atrito de cada roda. Certo? Então, quando eu tenho muita carga sobre uma roda externa, que é a roda de apoio de uma curva, eu perco
certo? Eu tenho menos desempenho nessa curva. Por isso, os amortecedores ajudam nessa hora, nesses movimentos de compressão e nessa resistência para controlar o movimento da mola, que a mola vai ser comprimida, né? E a mola das rodas internas vai expandir. O amortecedor está ali, porque quando a mola vai expandir, ele vai puxar a mola para ela ficar no lugar dela. Né? Por quê? Porque ele vai demorar a expandir. E o amortecedor que está nas rodas externas, ele vai tentar segurar a mola. Ele vai ficar brigando com a mola, para a mola não jogar carga em cima dos pneus. Então, por isso que quando eu tenho amortecedores que têm uma taxa de amortecimento maior, né, de resistência ao movimento, eu consigo deixar o carro mais no chão. Eu consigo fazer curvas mais rápido. Então, os amortecedores, a verdadeira função dele é absorver vibração, promover o conforto do veículo, mas promover a dinâmica veicular ideal para esse carro se comportar sempre muito bem em qualquer condição de funcionamento. Essa é a função do amortecedor. Os amortecedores contra molas, as suas diferenças. Bom, qual a diferença básica do amortecedor? Eu basicamente já falei isso no tópico anterior, acabei de dar esse discurso, mas qual é a diferença? As molas, elas dão a característica fundamental do equilíbrio do carro. Elas estão agindo toda hora. O carro está parado, as molas estão agindo. O carro está andando, as molas estão agindo. Fazendo curva, freando, as molas estão agindo toda hora. Certo? O problema é que as molas não têm controle. Certo? Elas vão acumular aquela energia e vão dissipar com movimento mecânico mesmo. Acumula movimento, né? Comprime, precisa dissipar aquilo ali, então ela vai ficar oscilando mesmo a carroceria. Então, o amortecedor ele age sempre contra a mola. Sempre. Então, o amortecedor, diferente da mola, que age toda hora, o amortecedor só age quando as molas se movem. Então isso quer dizer que se eu estiver andando numa superfície, aquela avenida que é uma superfície muito boa, retão, certo? Velocidade constante, o amortecedor não está fazendo nada. Nada. Ele está parado, em repouso. Está lá, descansando. Certo? Então o amortecedor age só quando a roda se movimenta. O lance do amortecedor é velocidade, é deslocamento. Se deslocou, o amortecedor trabalha. Está parado, ele está tranquilo. A mola não. A mola age toda hora. A mola sustenta o peso do carro. A mola sustenta as transferências de carga. Certo? A mola pressiona o pneu contra a pista. Certo? Então, e o amortecedor controla os movimentos da mola. Então, o amortecedor sempre se opõe ao movimento da mola. A mola quer se mover, o amortecedor não deixa. A mola quer expandir, o amortecedor não deixa. Quer comprimir, o amortecedor não deixa. Está sempre ali, um contra o outro. Manutenção. Eita, bom. Já dá até para perceber mais ou menos como é que vai ser a manutenção dos amortecedores. Eu botei umas fotos aqui de tristeza, né? Nessa suspensão aqui. Esse amortecedor está novo, né? Embora a suspensão esteja bem suja. Né? Mas esse aqui está muito bom. Olha esse presente que a vida nos dá. Que porrada! Lembra que eu falei daquelas forças que agem no amortecedor, que podem empenar o amortecedor? Tá aqui um exemplo. A porrada foi tão grande que a haste dobrou. Isso aqui é lixo. Então, vamos ser rápidos, certo? Quais os sinais que você precisa saber que o amortecedor do seu carro já era? Se você dirige há muito tempo esse carro, você provavelmente sabe mais ou menos como ele se comporta. Então, se você acha que ele está inclinando muito a carroceria, vai sair um sinal, a frente está levantando muito, estranho, não era assim? Vai frear, baixando muito. Vai fazer a curva, eita, estou dobrando aqui, está muito ruim. Né? Pode ser que os amortecedores já estejam indo embora.
certo? Pancada seca nas rodas, pode ser o batedor, pode ser o batedor e o amortecedor, certo? Desgaste da banda de rodagem dos pneus, geralmente no centro. Por quê? A roda começa a quicar no asfalto. Dá até para ver. Às vezes você está aqui num outro carro e o seu carro é ultrapassado por outro, certo? E a roda começa a... Você vê que o carro que está ali do seu lado, a roda está quicando muito rápido. O que acontece? É a mola oscilando, sem controle. O amortecedor já era. O que acontece? Pressiona a parte do meio do pneu, da banda de rodagem, pressiona mais vezes ali e acaba ocorrendo esse desgaste, né? Dificuldade de tráfego sobre ventos laterais. Lembra sobre o que eu falei de transferência de carga? Se eu tenho um vento lateral empurrando o carro, a carroceria vai inclinar. Aí o que é que vai acontecer? Vai dar diferença de atrito entre os pneus e vai puxar aonde tem mais. Vai dar diferença e aí eu vou ter um carro querendo ir para o lado, né? Então é isso. Está aqui os sinais que você deve ver. Se você perceber, é porque pode ser que seu amortecedor já tenha ido embora. E aqui é um procedimentozinho que eu coloquei, sangria dos amortecedores. O que é isso? Para você que troca os componentes do seu carro, eu botei esse procedimentozinho aqui, esse procedimento padrão, né, na montagem do amortecedor. Isso é feito até em fábrica. O que acontece? Né? O amortecedor vem lacradinho, bonitinho, geralmente ele vem comprimido. Ele já vem comprimido dentro da embalagem por um elástico bem forte assim de plástico, né? E ele vem fechado, comprimido, totalmente comprimido. Então quando ele acaba concentrando um pouco de ar ali no cilindro externo, certo? E aí o que acontece? Esse acaba escorrendo para o cilindro, esse fluido acaba escorrendo para o cilindro interno, certo? Talvez você montando do jeito que tá, né? Abriu, aí ele vai expandir de uma vez, porque ele está totalmente comprimido, né? E aí você pode já gerar uma cavitaçãozinha ali, no momento, né? Ele pode levar um tempo para começar a funcionar, ele já vai começar a funcionar mal, certo? Esse procedimento de montagem, isso pode até perder a garantia se for montado errado, viu? Se for montou de uma vez, já saiu com o carro, né? Então, o que é que a gente faz? A gente pega o amortecedor, comprime e expande. Comprime e expande umas 3, 4 vezes. Final do artigo, cansativo, 1h10 de vídeo. Referências. Usei esses livros aqui. Eu acho que para suspensão, esses livros aqui são excelentes. O Crolla, Automotive Engineering Powertrain, Chassis Systems and Vehicle Body. Esse aqui tem na Biblioteca da Federal daqui do Ceará. É um livro... Ele é um livro bom, né? Ele é grande, ele tem boas imagens, mas ele acaba sendo muito resumido, porque ele quer falar tudo. É um livro de engenharia automotiva. Muito bom. E é fácil de encontrar na internet também. Genta, do Genta e do Morello, The Automotive Chassis Volume 1. Se eu não me engano, esse eu consegui na própria Federal, no acervo eletrônico para os alunos. Muito bom, muito completo, imagens didáticas, fala tudo que tiver de chassi. E assim, quando eu estou dizendo chassi, você entenda já direção e suspensão, certo? Só nesse meu site mesmo que eu divido assim, que é para ficar bem didático. Suspensão, direção. Mas na literatura, quando a gente fala de chassi, já está dentro de chassi subtópicos. Suspensão, direção, alinhamento, tudo que está montado no chassi, exceto powertrain, que é o trem de força, motor, câmbio, né? É chassi.
E o Ersoy, o Hessing, o Chassis Handbook, que é um dos melhores livros de dinâmica veicular, suspensão e fundamentos. É fantástico e ainda mostra a parte de mecatrônica disso, que é suspensão ativa, muito bom. E por fim, o pai de todos, o pai dos burros da engenharia automotiva, o Manual de Tecnologia da Bosch. Eu já mostrei esse livro aqui, eu já mostrei em outros vídeos, já trouxe aqui da estante para cá. Né? Esse eu tenho um físico, né? Já falei sobre ele, um livro muito bom, muito completo, mas ele é um livro de consultas. Compre sabendo, certo? Você é engenheiro, tem que estar lá em cima do birô. Na hora de projetar, vai só consultar a fórmula para aplicar, certo? Mecânico, você pode comprar, é interessante, legal, mas é mais interessante dar investimento a outras literaturas que tratam mais da prática com injeção, com sistemas embarcados dos veículos que venham a aparecer no FT Marketing e na própria concessionária mesmo. E é isso. 1 hora e 14 minutos de vídeo. Acho que deu para falar tudo sobre amortecedor. Se vocês tiverem uma dúvida, vocês põem aí nos comentários. Acesse o site, vê, dá uma lida no artigo, comenta, curte, compartilha aí se gostar. Se não gostou, dislike. Aqui não tem frescura, mas é bom dar like, né, para ajudar a gente, né? E é isso. E acabou esse vídeo. Tchau.